nossa Federação completa agora em outubro de 2022 95 anos. 95 anos de contribuição com o Estado do Rio Grande do Sul, direta e indiretamente da Federação saíram grandes líderes do nosso Estado e tenho a satisfação de hoje ter a oportunidade de compartilhar aqui com vocês um pouco da história de um deles. Cairoli, muito bem-vindo, é uma satisfação poder conversar contigo sobre a tua gestão, sobre 6 anos à frente da nossa Federação. Compartilhei contigo essa jornada, tu me convidaste para ser teu vice-presidente, conheço muito do teu legado, mas queria te ouvir na tua visão, o que foi para ti estar à frente da Federação, quais foram as principais contribuições que tu julgas que deixaste como legado à frente da nossa entidade? Bom, esse período que antecedeu a minha período de 2006, 2012, eu fui vice-presidente, fui diretor e vice-presidente em gestões anteriores, com pouca participação, porque a entidade é extremamente presidencialista, mas me envolvi um pouco já no final da gestão do presidente Feijó e pude acompanhar a importância do associativismo. Vejo que através das pessoas que tudo ocorre. Isso é um tema, é um lema que eu sempre tive na minha vida. E a Ipiranga, na qual eu fui executivo por muitos anos, me proporcionou a poder ser um desses agentes lá na Federação. Então me permitiu poder frequentar mais a Federação e poder conhecer mais a importância e a necessidade do associativismo. Quando assumimos a presidência da Federação, eu vi a necessidade de nós interiorizarmos a Federação. Isso há muito tempo atrás também foi feito pelo Dr. Biedermann e depois ficou muito mais centralizado em Porto Alegre e nós resolvemos levar a Federação para o interior. Assim como eu fiz lá na Ipiranga, levando as reuniões de venda, de marketing, sempre nos locais, eu entendo que é lá que acontecem as coisas e é lá que a gente tem envolvimento maior. E assim foi essa trajetória, com o envolvimento de toda a diretoria, entendi que conseguimos fazer bons eventos, boa participação, as pessoas se sentirem, agora se diz muito pertencimento, quer dizer, agora tem umas teorias, mas eu na verdade eu faço a prática da coisa, o exercício da coisa. Eu acho que a gente está mais junto das pessoas que a gente lidera, dá uma proximidade, dá uma segurança, dá uma franqueza, dá uma seriedade dentro desse processo. E a Federação, historicamente, teve um papel extremamente importante em temas da política sem a entidade ser política partidária. Dizer que o empresário não é político, isso é uma falácia. Nós somos um ente político, sim, não político partidário. Exato. Então, a independência que nos permitiu, por ser um associativismo, concordar com, independente da cor partidária de quem o governante de plantão, nós podemos tomar nossas posições muito mais em defesa dos associados, em defesa de um bem maior, que é o empreendedorismo, que é a crença que o Estado precisa ser mais voltado para as pessoas e menos para si. Eu ontem recuperava um pouco de alguns discursos, de algumas conversas, e isso nos anos 2010, basicamente. Até mandei para uns amigos do governo para ver como aquilo que eu falava lá na época exatamente foi que tentamos construir dentro do nosso governo, a importância de olhar mais para as pessoas, do Estado ser voltado mais às pessoas e menos privilégios. É a grande briga que tu deve estar passando pelas mesmas coisas. O tamanho do Estado. A gente acaba tendo mais concentração de alguns segmentos do poder público, e isso aí nós, como entidade de classe, temos que estar atentos, temos que bater, temos que ser contra. Não é contra o governador ou contra o governante, é contra o processo, que é um processo que precisa ser mudado. Nós avançamos, sem dúvida nenhuma, acho que o país avançou, o Estado avançou, mas quanto mais se faz as coisas mais transparentes, então fica muito mais claro às pessoas e dá a sensação que parece que tudo piorou, que eu não acredito. Então, a experiência para mim, como entidade de classe, o associativismo foi que me deu mais amplitude de poder avaliar, de poder ter mais
equilíbrio em aceitar a controvérsia, de poder construir o consenso, que esse é o grande exercício do líder de hoje, né? Como é que se constrói o consenso? De alguma coisa muito longe do que aquilo que a gente pode ser, a gente juntando e fazendo isso, que parece que agora está se falando muito nisso, né? Deixa esse ódio de lado, mais razão e menos emoção para se fazer. E a Federação, para mim, foi o exemplo vivo disso. Eu, se voltasse na função, eu faria exatamente o que eu construí ao longo desse tempo. Tive muita sorte também. No meu período, fizemos 80 anos de Federação, 150 anos de associação comercial, foi um marco. Na verdade, eu gostaria que a Federação e a Associação Comercial continuasse sendo uma entidade, embora duas que tivessem uma linha comum. Isso aí, por vaidades, acabou tendo uma ruptura. Mas eu acredito no bom senso dos dirigentes, e te falava isso no início da tua gestão, a importância de construir alguma coisa mais próxima, porque nós temos o nosso objetivo como empresário é construir e ter uma relação melhor possível com o poder público para que se possa melhorar o que precisamos, que é a relação do poder público com os empreendedores. A gente sabe que o recurso público sempre é menor do que a necessidade, por diversas razões, e o empreendedor sempre quer pagar menos para poder ter mais recurso para fazer o seu investimento. Como é que se abre isso? É dentro de um diálogo, dentro de uma construção que não se faz em 4 anos. Isso não se constrói num governo. Isso se constrói ao longo do tempo. Eu não tenho dúvida que nós já fizemos grandes avanços. O nosso governo, com o governo atual, teve uma evolução importante, deu continuidade de alguns projetos. E eu, inclusive, num dos meus discursos falava muito sobre isso, da ruptura que cada governo destrói o que o outro construiu. Pelo menos esse, nós vemos que deu uma continuidade, e eu acho que isso é muito importante. E nós, como entidade de classe, devemos estar atentos a esse tipo de coisa, sem defender o partido A ou o partido B, porque o que a gente está vendo hoje é tudo a mesma coisa. Se tu vê nos debates, não tem muita mudança, discute em privatizar um e não privatizar outro, mas o conceito é mais ou menos o mesmo, todos querem um melhor para o social, querem educação, querem segurança, querem saúde, é a mesma coisa. Interessante que educação só se lembra a cada 4 anos, né? Passou, é um assunto que meio morre. Exato. Morre, inclusive, na nossa entidade. Eu me recordo perfeitamente quando fazia aquele Estar na Mesa, que talvez é um grande... muito emblemático esse Estar na Mesa, que é um sucesso de décadas. Nosso já, principal 30 evento. anos, 28 anos, acho que deve ter. Mais de 1000 edições. Então é uma coisa fantástica. A gente via que quando o assunto era educação, ia um pouco o empresário. Isso me chocava. Quer dizer, então o empresário diz que está interessado em educação, mas no evento que se trazia gente importantes, gente do país todo, não davam a devida importância, e isso passava, inclusive na imprensa. Então, a gente começa a ver na política as pessoas dizer uma coisa, mas não é aquilo que pensam, porque não exercitam. Quando eu fui governador, eu dizia muito para o governador Sartori, se é importante a educação, pega 3 dias da semana e se dedica só à educação. Se é importante a saúde, pega 3 dias, 3 turnos, se dedica só a isso. E aí acaba o dia a dia, acaba não acontecendo. Que exatamente como acontece no empresário. O empresário está preocupado em pagar imposto, ter dinheiro para pagar imposto, como é que faz para melhorar a venda, e acaba a educação, que para acontecer isso, precisa ter uma boa educação, deixa isso de lado. Então, essa reflexão, vocês como líderes, tem que ser recuperado isso, viu? Isso é uma coisa que não é tema de 4 anos, é tema de uma continuidade. A Agenda 2020 fez um pouco isso, teve alguns eventos importantes, mas acaba ficando uma coisa muito abstrata, muito longe do dia a dia. Eu não me agrada muito, Anderson, quando se fala, vamos projetar daqui a 30 anos. Nós temos que projetar o que vai acontecer amanhã. Cada vez mais. A mudança é uma loucura, tudo muda muito rapidamente, a gente não sabe o que vai acontecer. Exato. E esse tema educação, logo depois o Ricardo, né? O Ricardo Russowski, que te substitui e traz mais uma vez para o centro do debate dentro da entidade. Nós fomos a juízo
para recuperação, para retorno das aulas presenciais, como tínhamos já feito em relação à cogestão durante a pandemia. Participamos agora do Pacto pela Educação, então diversas ações que dão a mostra como a Federação continua tendo esse tema como central. Tu falaste numa questão que é muito importante, um legado até hoje, sem dúvida, Cairoli, que é o pertencimento, né? Tu iniciaste o movimento que permanece até hoje de uma maior participação das filiadas. Eu assumi com 150, já estamos chegando em 190 filiadas, e a minha meta até o final do ano, quando entrego a Federação, é chegarmos nas 200 filiadas. E isso é muito mérito do teu trabalho, de abertura para uma participação maior. Tive a oportunidade, inclusive, de formalmente nós fazermos a modificação no nosso estatuto para possibilitar isso. Como é que tu vês nesse contexto todo de 6 anos, assumindo a nossa confederação, os desafios? Qual foi o teu maior desafio, ou quais foram os teus maiores desafios, e o que isso te deixou como ensinamento para a tua jornada depois no próprio governo do Estado? Anderson, o que acontece no Estado não é diferente do que acontece no país. Os problemas, as dificuldades são exatamente as mesmas, só a dimensão é muito maior. O que eu vejo a necessidade de um líder na tua posição? O ter 150 ou ter 200 filiadas, para mim, é pouco representativo. Acho mais importante se essas pessoas estão efetivamente ativas dentro desse processo. Então, participando, né? O que nós temos que fazer? Um Estado, se andar em 497 municípios é uma coisa, andar em 27 estados com culturas totalmente diferentes é um exercício que exige muito mais do presidente de estar nos lugares, visitar as cidades, visitar os estados, e isso é um envolvimento maior, porque as pessoas têm que acreditar que o que eles estão fazendo é importante para eles, mas é importante para o país deles. Então, esse é um processo, não é muito diferente daqui, que a gente tem que fazer. Eu estou lá no município do interior, lá em Tucunduva, como cito, por exemplo, ou Alegrete. O que acontece em Porto Alegre que me atinge lá? Ele quer saber o resultado dele lá, da igreja dele. Sem dúvida. Mesma coisa, fui a Rio Branco, no Acre, 3 vezes já, no meu período de confederação, porque o problema dele lá é um estado que tem 60% vive com o poder público, não existe absolutamente nada. O que precisa ser feito lá que o país, que ele se beneficie com a situação do país? Então, é extremamente complexo, extremamente mais difícil. De novo, a importância de envolvimento de todos que fazem parte da diretoria assumirem essa posição, e o presidente está disposto a estar em todos esses lugares para fazer essa defesa. Então, sem dúvida nenhuma, é um período muito desgastante, porque tu te desloca daqui para o centro do país, nós estamos no extremo sul, nós não estamos no centro de nada, dizer que o centro aqui, a Mercosul, é uma falácia, então a gente tem que se deslocar para o centro, para a partir do centro poder ter algum convívio. Mas o que mais importante que tem é aquele calor humano das pessoas, do presidente perante as pessoas, dando a importância para eles dentro desse contexto. Se não fosse isso, não tinha muito sentido, porque as pessoas são sócias do associativismo por opção, porque acreditam em alguma coisa. Exatamente. Não bancam conta como é no sindicato, que a gente até pensando em voltar a querer a contribuição sindical, que eu espero que os empresários repensem isso, né? Mas o associativismo faz com que as pessoas são mais envolvidas por desejos e por vontade, por acreditarem que essa é a melhor forma possível. Eu cito muito aqui, no caso, o Rio Grande do Sul, que eu conheci o Rio Grande do Sul antes de ser governador, exatamente nas associações comerciais. Tem regiões do estado que nós vamos lá e aquele é pujante. O envolvimento do homem, da mulher, tudo mais estilo empresarial. Outras regiões, tudo é mais à vontade, tudo é mais lento, tudo é mais devagar, menos assim. E aí as pessoas me perguntavam, mas isso é por causa da associação? Não, a associação é consequência. A causa não está aí. Então, o envolvimento das pessoas está no processo, na cultura, no envolvimento de todos. Surgem os líderes, porque essa região permite acontecer isso, e não é diferente no resto do Brasil, é rigorosamente a mesma coisa.
A grande dificuldade que nós temos no nosso país é que São Paulo tem mais de 40% do PIB e São Paulo acha que é mais do que é. Quer dizer, a verdade é que São Paulo não precisa de uma confederação, porque ele já é um país dentro de um país. Em geração de riqueza, né? E a gente tem que fazer o quê? Fazer para aqueles que precisam. Uma grande empresa não precisa de uma federação de indústria, não precisa de uma associação comercial, não precisa de uma federação, mas ela precisa estar junto para poder dar suporte e apoio para as importâncias e necessidades daquelas pequenas, médias e microempresas, que é a função que nós temos que ter. Né? E olhando para o futuro, Cairoli, tu deste a tua contribuição, esse senso de pertencimento é maior. Quando a gente olha um número, eu olho justamente na possibilidade de ter mais dessas comunidades participando desse projeto. Né? Eu acho que o número ele representa na medida em que mais municípios estão participando desse movimento como um todo. Mas, olhando para o futuro, o que tu entendes que a Federação contribuiu e como tu vê a Federação no futuro do nosso estado? O que a Federação poderia contribuir mais? E diferente que muitas pessoas pensam, eu acho que nós avançamos muito na democracia. Democracia, com todos os erros, é o melhor regime político que existe no mundo até agora. Isso quer dizer o quê? Que o empresário tem que ser mais participativo, terceirizar menos as responsabilidades, achando que votar em governantes ou votar em deputados, ele cumpriu já com a sua missão cívica. E no associativismo a gente encontra essa necessidade e essa importância de saber que cada movimento que se faz num grupo, isso repercute lá adiante. E se constrói um país melhor, uma sociedade melhor, se mais gente estiver envolvida, não com o objetivo de político para político, mas de político para o bem comum da sua organização, do seu entorno. Se cada empresário cuidar do seu entorno, cuidar da sua atividade, não da sua empresa, seguramente teremos um estado melhor e uma posição melhor. E para isso precisa ter liderança, e liderança não com trampolim da Federação para alguma coisa. Liderança de alguém que acredita naquilo que está fazendo. E se nós não acreditarmos naquilo que nós estamos fazendo, não tem sentido nós estarmos aqui debatendo e conversando e se expondo. Eu já tenho uma idade bastante boa, podia me dizer, posso viver de rendas, posso não fazer nada, e estou cada vez mais dedicado às minhas coisas e achando que tem muito para fazer e quero ter a oportunidade de poder construir ainda mais no meio das pessoas, no envolvimento de todos. O legado que eu deixo e que faço é o meu período que eu tive na política e que me deu uma convicção ainda maior do envolvimento do empresário em cada atividade política que tenha um representante, um debatedor que não seja do partido A ou do partido B. Não interessa o partido, porque os partidos estão numa confusão que é tudo mais ou menos a mesma coisa, tu pega um pouco lá do pessoal, o resto tudo é mais ou menos a mesma coisa, e nós temos que efetivamente construir isto. Nós precisamos dar legado de envolvimento dos nossos filhos, envolvimento das pessoas, envolvimento dos amigos dentro desse processo. Eu conto muito de comunidade, né? Eu conto muito com meus amigos, chegava final de semana, porque isso no governo, porque isso no governo, tá muito bem. Então vem junto para nos ajudar. Não. Então, gente, como é que tu critica se não quer participar? Isso aqui é um processo. A sociedade tem que se envolver. Cada um de nós passar um período, sair, voltar, quer dizer, não é uma carreira política, mas sim envolvimento político que permite que as pessoas avancem dentro desse processo, que é o que tu está fazendo na Federação. Tu deixa de cuidar das tuas atividades para poder cuidar do todo, que é importante sim, porque se o todo estiver melhor, a tua atividade vai estar melhor. Dúvida. Uma visão comunitária. Carol, muito obrigado. Queria te pedir para deixar uma mensagem. Nós fechamos 95 anos em outubro, dia 28 de outubro comemoraremos no nosso congresso esse ano. Espero que juntos, lá em Gramado, mais uma vez, reunindo todas as filiadas do estado do Rio Grande do Sul. Queria que tu deixasse a todos uma mensagem do Cairoli ao grupo que constitui a Federação hoje. Bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de ter convivido com a Federação, com o associativismo, que me forjou a ser uma pessoa mais consciente da necessidade, da responsabilidade de trabalho conjunto, trabalho integrado, e que o empresário não deve terceirizar aquilo que é seu. Nós,
definimos o rumo do nosso Estado, nós é que definimos o rumo do nosso país. Então, eu quero que vocês cada vez mais se envolvam e acreditem que, através do associativismo, que teremos um Estado melhor, uma sociedade melhor e um país melhor e mais justo. Muito obrigado, Cairoli. Ótimo. Prazer ter estado contigo. Um abraço, sucesso para ti. Para nós todos.